E aí, turma, tudo bem? Aqui é o Nicolas, já ajeitando meus óculos porque amanhã é o dia da nossa grande prova de matemática do quarto ano. Eu sei, dá aquele frio na barriga gigante só de pensar, mas a gente pode super relaxar. O truque de mestre aqui é usar meus resumos infalíveis. A gente vai repassar exatamente o que precisamos saber, direto do nosso livro, só que de um jeito bem mais direto e divertido. Estudar assim, organizando tudo na cabeça, é o melhor jeito para nossa memória não falhar na hora H. Todo mundo preparado? Bora lá! Olha só o nosso plano infalível para hoje. 1. Operações inversas e os nomes delas. 2. Dicas para resolver problemas. 3. Medidas no mundo real. 4. Localização e tipos de retas. E para fechar com chave de ouro, 5. Um quiz de revisão super rápido. Então, vamos começar. Parte 1. Operações inversas e seus nomes. Sabe uma coisa que a gente sempre percebe estudando? Conhecer os nomes oficiais das contas rende pontos muito fáceis na prova. Nossos professores adoram cobrar isso. Quando a gente faz uma conta de mais, os números que a gente junta são as parcelas e aquele grande resultado lá embaixo se chama soma ou total. Fácil de gravar, né? Já na conta de menos, a subtração, o que sobra no finalzinho tem um nome mais chique, resto ou diferença. É só pensar assim. Se a nossa turma tem 24 figurinhas e a gente perde 18 numa aposta, a diferença é 6. Bem simples. E não para por aí. A multiplicação e a divisão também têm seus nomes especiais. Tem uma dica muito boa para gravar isso. A palavra produto é o resultado de quando a gente junta vários grupos do mesmo tamanho, ou seja, é o fim da conta de vezes. E quociente, bom, esse é aquele nome diferentão super único que a gente dá para o resultado da divisão. Então, o ponto crucial para amanhã é, se a professora pedir o produto de dois números, é só montar uma continha de multiplicação rapidinho e pronto. E tudo isso leva a gente para um conceito muito importante do nosso livro, as operações inversas. É só imaginar que a gente está dando um passo para frente e logo em seguida um passo para trás. A adição e a subtração são pares que se completam, uma desfaz o que a outra acabou de fazer. Imagina só, a gente soma 12 mais 8. O resultado é 20, certo? Daí, se a gente pegar esse 20 e tirar o 8, adivinha? A gente volta para o 12. É o truque perfeito para a gente checar se a conta da prova está certinha. O mesmo vale para multiplicação e para divisão. Uma confirma a outra como grandes amigas matemáticas. Entrando agora na parte 2, dicas para resolver problemas. Chegou a hora dos temidos probleminhas de texto. Essa é a parte que costuma dar aquele nó na nossa cabeça. Mas o livro deu um código secreto para a gente, com 3 regras de ouro para vencer qualquer problema sem pânico nenhum. Regra número 1. Leia com atenção. Tem que ler como se fosse um detetive, procurando pistas secretas, parando a cada frase para entender o mistério. Regra número 2. Escolha a melhor estratégia. Às vezes, organizar os dados numa tabelinha é o melhor caminho para não se perder nos números. E a regra número 3. Essa é demais. Estime resultados. Antes de fazer a conta no papel, é muito inteligente tentar adivinhar mais ou menos quanto vai dar, só de cabeça. Assim, se o resultado final der um número muito absurdo, a gente já sabe que algo deu errado e arruma a tempo. E olha como essas regras funcionam certinho num exemplo real que apareceu na aula. A família do Fernando tinha R$ 250 para o final de semana, eles foram ao parque e depois a um restaurante. Usando a nossa regra de detetive de organizar tudo, a gente anota. 4 ingressos vezes R$ 20 dá R$ 80. Depois, o almoço deu 140. Somando 80 com 140, o gasto total da família foi R$ 220. E para descobrir o troco que sobrou na carteira do pai dele, é só usar nossa velha amiga subtração. 250 do começo, menos os 220 que eles gastaram, sobram R$ 30 de troco. Viu só como as regras de ouro funcionam na vida real? Avançando, chegamos na parte 3. Medidas no mundo real. Gente, matemática não é só ficar fazendo conta no caderno, é entender o espaço, o tamanho e o peso das coisas ao nosso redor. E aqui entra uma palavra que assusta muita gente. Perímetro. Parece um nome super difícil, mas significa pura e simplesmente a soma de todos os lados de uma figura. É o contorno. Imagina que nós somos umas formiguinhas andando bem na beiradinha de um desenho. A distância total que a nossa formiguinha andou dando a volta completa, isso é o perímetro. O melhor exemplo é a horta do Sr. Sebastião. O problema diz que ele quer colocar uma cerca bem bonita em volta da horta inteira. Como a gente descobre quantos metros de cerca ele precisa comprar lá na loja? É só aplicar a regra do contorno da formiguinha e somar os lados. A horta tem 8 metros de um lado, mais 2 metros na ponta, mais 8 metros do outro lado, mais 2 metros na outra ponta.
Fazendo a conta de cabeça, 8 mais 2 dá 10, mais 8 dá 18, mais 2, exatamente 20 metros de perímetro. É super visual e faz todo sentido, a cerca vai ter 20 metros. Outra coisa fundamental é a gente não confundir massa com capacidade. Se a gente colocar lado a lado uma bola de boliche e uma de futebol, o tamanho delas é até parecido. Mas as massas delas, essas são muito diferentes. A de boliche é super pesada e a gente mede essa massa em quilogramas ou gramas. Já com a jarra de suco a história é outra. Com o suco a gente não pesa, a gente vê quanto líquido cabe lá dentro e medimos essa capacidade em litros ou mililitros. Quilo para as coisas sólidas e pesadas e litro para os líquidos. Pegaram o truque? E vamos para a parte 4, localização e tipos de retas. Basicamente, essa matéria de geometria é como se a gente estivesse desenhando e seguindo mapas pela cidade. Para a prova, nós temos que colocar na memória esses 3 tipos principais de retas. A lista é bem curtinha. Retas paralelas são aquelas linhas que nunca, jamais, vão se encontrar. As retas concorrentes são aquelas que vão acabar se batendo, se cruzando num ponto e formando um X meio bagunçado. E as retas perpendiculares são as mais organizadas. Elas também se cruzam, mas batem formando um cantinho quadrado, perfeito, super exato. O grande segredo das retas paralelas é que mesmo se a gente pegasse uma régua mágica gigante e prolongasse essas linhas até o infinito, para a direita ou para a esquerda, elas nunca vão trombar. Elas mantêm sempre a mesmíssima distância uma da outra. É só lembrar que elas são iguaizinhas aos trilhos de um trem. Um lado do trilho nunca encosta no outro, senão o trem cai, né? Já o contraste com as retas perpendiculares é gigante. Elas se encontram sim. Só que quando elas batem uma na outra no nosso mapa, elas formam exatamente um ângulo reto. Lembra uma cruz perfeita ou o cantinho da parede da nossa sala, bem retinho? E tem uma dica mestre que salva qualquer um na prova. Aquele quadradinho pequeno que fica bem no meio do encontro das duas linhas, essa é a pista oficial que os detetives aqui têm que procurar para saber que a reta é perpendicular. Chegamos na reta final, parte 5, quiz final de revisão. A gente revisou tudo voando e nosso estudo rendeu demais. Mas para garantir que esses truques estão trancados na nossa cabeça com um cadeado de aço, vamos pro clímax. Um quiz rápido. Eu faço a pergunta e a gente grita a resposta na mente. Primeira pergunta valendo nota 1000. Quando a gente junta as parcelas numa continha de mais, qual é o nome oficial desse resultado final? Pensa um pouquinho. Isso aí, soma ou total. Tenho certeza que todo mundo acertou essa e já garantiu os primeiros pontos na prova de amanhã. Próxima. Essa é sobre aquele truque da geometria na vida real, da cerca da horta. Qual é a regra de ouro? O que a gente tem que fazer com os números para achar o perímetro de qualquer desenho? Perfeito. Somar todos os lados. É só manter fresca na memória aquela ideia da caminhada da formiguinha em volta do desenho. Passou por um lado, soma o tamanho. Passou por outro, soma também. Impossível errar assim. E é nossa última pergunta técnica para ver se a memória visual está afiada de verdade. Lembra do trilho do trem? Como a gente chama as retas que vão viajar até o infinito, mas não vão se encostar de jeito nenhum? Nunquinha! Retas paralelas. Parabéns, turma. A gente acabou de dominar e fixar de vez o vocabulário mais chatinho de todo esse capítulo gigante. E para fechar nossa grande revisão, eu deixo essa pergunta. Quem diria, hein? Com essas estratégias de ser detetive, descobrindo o peso, a capacidade das jarras e o mapa das retas, fica muito claro que a matemática não mora só na lousa. Ela está o tempo todinho ao nosso redor. Eu estou me sentindo super confiante e espero que toda a nossa turma esteja preparada e muito empolgada para detonar nessa prova amanhã. Estudar assim por tópicos ajuda demais a clarear a cabeça. Boa sorte para todos nós, vamos dormir bem e até o nosso próximo estudo de mestre. Tchau, turma!